Olá pessoal, eu sou Matheus Schmidt, sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Maria, sou membro do grupo de Teoria da Matéria Condensada e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as pesquisas que nós realizamos, né, no nosso grupo de pesquisa envolvendo magnetismo frustrado. Então nessa apresentação eu vou começar falando sobre fenômenos magnéticos, especialmente envolvendo materiais magnéticos. E a ideia é concluir o vídeo apresentando um dos problemas atuais de pesquisa, né, com o qual nós temos trabalhado no nosso grupo. Né, um problema que envolve o conceito de frustração em materiais magnéticos. O magnetismo é um conceito que é conhecido, né, pelo menos os fenômenos magnéticos eles já são conhecidos há muito tempo. Existem relatos, né, registros históricos que datam de 2500, aproximadamente 2500 anos atrás. Então, embora se conhecessem os fenômenos magnéticos, especialmente os fenômenos envolvendo ímãs, né, não se havia, até bem pouco tempo atrás, uma compreensão do que motivava esses fenômenos magnéticos. Né, porque alguns materiais se comportam como ímãs, né, são ímãs e, portanto, produzem um campo magnético e porque outros materiais não. E esse tipo de compreensão do porquê esse tipo de fenômeno ocorre em certos materiais é algo recente do ponto de vista histórico, porque pode ser explicado nos últimos 100 anos. Então nós temos uma série de fenômenos magnéticos que passaram muitos séculos sem uma explicação completa. Né? Para falar de história do magnetismo, é importante falar sobre a magnetita. Né? Esse é um material, basicamente é uma liga de óxidos de ferro, que apresenta uma magnetização espontânea. Esse material então se comporta como um ímã. Né? Ele é capaz de atrair, portanto, outros metais, né? Alguns tipos de metais. Um exemplo é o ferro. Né? Então existem observações bastante antigas que mostram que a magnetita era capaz de atrair pregos de ferro, por exemplo. Inclusive o termo magnetita está associado à região da Grécia, a Magnésia, que é a região da Grécia em que esse material foi identificado, né, foi encontrado e há registros, né, desse material, principalmente tendo como origem essa região da Grécia. Né. Então o termo magnetismo deriva justamente a palavra magnetismo, né, material magnético, deriva dessa região, por ter uma origem nessa região da Grécia chamada de Magnésia. O interessante é que tentativas de descrever os fenômenos magnéticos eles são tão antigos quanto os trabalhos, até mais antigos do que os trabalhos de mecânica clássica, como os trabalhos de Newton. Né? Então, por exemplo, essa aqui é a capa de um livro cujo título é Sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre, que é um livro publicado em 1600 pelo William Gilbert, que era um médico e cientista britânico. Então você vê aí que há tentativas de descrição dos fenômenos magnéticos, incluindo materiais, que são bastante antigos, datam de vários séculos atrás. Esse livro em particular, o Gilbert consegue
diferenciar fenômenos elétricos e magnéticos, né? Porque há certa similaridade, né? Se você pegar e atritar um objeto, né, atritar, por exemplo, uma régua no seu cabelo, você nota que ela atrai pequenos pedaços de papel ou de plástico, por exemplo, né? E os ímãs, eles também têm essa capacidade de atração, né? Mas os ímãs atraem sem que seja necessário qualquer tipo de atrito. Então, uma das discussões que o Gilbert faz nesse livro é justamente para tentar diferenciar os fenômenos de natureza elétrica dos fenômenos de natureza magnética em termos de materiais. Uma ilustração desse livro é essa figura aqui, que é uma outra proposta metodológica do Gilbert, que permite você obter um ímã, né, com uma pequena magnetização. Né. Basicamente a técnica, bastante rudimentar, é verdade, consistia em aquecer um pedaço de ferro a altas temperaturas e então resfriá-lo, o que era feito à base de marteladas, né? Mas esse processo de resfriamento ele deveria ser feito de maneira a manter o material posicionado de maneira fixa numa orientação norte-sul. Né? Isso fazia com que os momentos magnéticos do material se alinhassem devido ao campo magnético da Terra, e como consequência você teria aí, após o processo de resfriamento, um material capaz de produzir um campo magnético. Né? Então era possível aí produzir um ímã fraco, mas ainda assim um ímã por essa técnica aí bastante rudimentar. E há, de fato, transcorridos aí mais de 400 anos desse compêndio do Gilbert, né? Grandes avanços no campo do magnetismo. Né? De fato, as aplicações de materiais magnéticos, né, e do nosso conhecimento do magnetismo permitiram moldar o que nós conhecemos como sociedade. Né? Então a nossa sociedade ela é significativamente afetada por tecnologias que só podem ser desenvolvidas ou que foram desenvolvidas graças ao nosso conhecimento sobre materiais magnéticos. Né? Um exemplo simples é a bússola, utilizada aí, há registros de pelo menos do ano 1100 depois de Cristo, mas há também a possibilidade de bússolas diferentes, bastante diferentes dessa que nós estamos vendo aí, né, terem sido desenvolvidas até mesmo antes. Né, até cerca de 2000 anos atrás é possível que existam evidências de que já haviam algo parecido com bússolas, né, onde você utilizaria aí materiais magnéticos. Né? Basicamente, o que uma bússola faz, a agulha da bússola ela possui um pequeno ímã, a agulha da bússola é um ímã, né? Um material magnético que vai se alinhar ao campo magnético da Terra e, devido a isso, nós conseguimos identificar a orientação norte-sul, o que permitiu grandes navegações, né, navegações por longas distâncias de acontecerem, além de outros grandes deslocamentos, né, a orientação de grandes deslocamentos, muito antes das pessoas terem um celular com GPS, né, era necessário haver recursos que permitissem orientar, né, os que estavam viajando e se deslocando, e a bússola, sem dúvida, teve um papel fundamental. Né. Aí um conhecimento de certa forma primitivo ainda de materiais magnéticos, né, e uma aplicação tecnológica. Um outro exemplo de aplicação tecnológica de materiais magnéticos são os alto-falantes. Você provavelmente está ouvindo esse vídeo, né, utilizando um fone de ouvido,
E esse fone de ouvido ele contém um material magnético, ele contém um ímã, né? E graças às vibrações desse ímã é que você consegue ouvir o que eu estou falando. Tá? Em geral, alto-falantes dependem do bom funcionamento de materiais magnéticos. Tá? O exemplo que eu dou são os fones de ouvido, mas alto-falantes em geral possuem ímãs. Então, se você pegar, por exemplo, o seu celular e aproximar um clipe de papel, né, da saída de áudio, provavelmente o clipe ficará grudado devido ao fato de que nesse alto-falante há um ímã. Tá? Então, os celulares, diversos dispositivos que possuem alto-falantes também possuem ímãs. Né? Outro fato interessante é que os ímãs, quando aquecidos, podem perder as suas propriedades magnéticas. Né? Então é necessário tomar cuidado, especialmente com os fones de ouvido. Né? Se você aproximar eles de objetos muito quentes, o ímã que compõe o fone de ouvido pode perder a sua propriedade magnética e, portanto, você vai perder o seu fone de ouvido, ele vai deixar de funcionar, né, por efeito de temperatura, justamente. Então, alto-falantes são um exemplo. Exemplos mais complexos de aplicação de ímãs são dispositivos de armazenamento de dados, né, como os HDs, né, mas também outros dispositivos como pendrives, né, enfim, diversos dispositivos de armazenamento de dados que nós temos à disposição hoje. Tá? Entender como os materiais magnéticos funcionam foi o que permitiu que nós tivéssemos hoje computadores com uma capacidade de armazenamento gigantesca. Né? Na minha adolescência, um computador com uma boa capacidade de armazenamento teria 10 GB de capacidade de armazenamento. Né? Hoje, um pendrive minúsculo, né, menor do que o seu polegar, ele é capaz de armazenar centenas de vezes mais informação. Né? E isso só foi possível, essa mudança nas últimas décadas especialmente, só foi possível devido ao nosso entendimento do funcionamento de materiais magnéticos, né? E como nós podemos manipular esses materiais para tornar eles aí recursos tecnológicos. Né? E um exemplo interessante é os dispositivos de armazenamento de dados que funcionam. Muitos funcionam graças a materiais magnéticos que compõem esses dispositivos. Um outro exemplo, agora no campo já da medicina, né, são os dispositivos que permitem fazer imagens por ressonância magnética. Aqui são imagens de um cérebro humano. Esse tipo de imagem só é possível também devido a aplicações de magnetismo e, inclusive, de materiais magnéticos. E aí você tem inúmeras aplicações. Possível utilizar esse tipo de recurso, por exemplo, para detecção precoce de diversas doenças, incluindo câncer. Então, você tem aí aplicações em diversas áreas do conhecimento humano que dependem de materiais magnéticos. Mas isso ainda não nos explica, né, como é possível que certos materiais apresentem o magnetismo. Né? Por que nós temos materiais que apresentam um campo magnético, né, que atraem certos metais, e outros materiais não apresentam características magnéticas, pelo menos não tão evidentes. Né? Por que você tem um material que, por exemplo, está no seu fone de ouvido ou na sua geladeira, lá no ímã da geladeira, né? Por que ele é capaz de atrair certos materiais e ser atraído também? E outros materiais não. De fato, a descrição mais correta, né, do magnetismo, ela precisa
de elementos de mecânica quântica para ser feita. Então nós precisamos de mecânica quântica para fazer uma descrição completa do magnetismo da matéria. Né? E um dos conceitos fundamentais é justamente o conceito de momento magnético. Tá? Aqui nós temos um ímã em barra, né? E esse ímã ele possui dois polos, o polo sul em azul e o polo norte. E um nome elegante para um ímã em barra, né, é um dipolo magnético. Então, os ímãs em barra eles se comportam de maneira muito próxima ao que é chamado em física de dipolo magnético. Aqui na figura à esquerda vocês podem ver um ímã em barra e aí em volta dele são depositadas aí pequenos filamentos de ferro, chamados de limalha de ferro, que nos permitem entender a orientação do campo magnético produzido por esse ímã em barra. Né? E a gente também consegue notar que o campo magnético é mais intenso na proximidade dos polos, devido ao acúmulo maior de limalha de ferro nessa região. Né? Mas também é possível notar a orientação do campo magnético em volta desse dipolo magnético. Né? Um ímã em barra se aproxima aí do comportamento de um dipolo magnético. Uma forma de representar um dipolo magnético é através de uma pequena seta, né, que eu vou utilizar nas próximas ilustrações. Tá? Então, basicamente, é para orientar onde fica o polo sul e o polo norte desse dipolo. Tá? Aqui vale comentar que até hoje nunca se observou na natureza a presença de monopolos magnéticos, ou seja, né, um polo norte separado de um polo sul. Né? Até onde se sabe e se identificou experimentalmente até hoje, todo o polo norte será encontrado com um polo sul. A menor unidade magnética é um dipolo magnético, portanto. Né? Agora, o que tem de especial nesse material para que ele, por que um ímã em barra apresenta esse comportamento tão interessante? E nós podemos olhar mais de perto esse material. Né? Nós podemos tentar fazer uma visualização na escala microscópica. Né? Então, se a gente olhar mais de perto, o que nós vamos ver é que vão haver regiões em escala microscópica nesse material que nós chamamos de domínios magnéticos. Então, esses pequenos domínios magnéticos, né, um material magnético vai ter vários domínios magnéticos em geral, e cada um desses domínios vai se comportar como um pequeno dipolo magnético. Tá? Então nós vamos ter, compondo esse material, pequenas regiões que se comportam como ímã. Essas regiões vão ter, portanto, um polo norte e um polo sul também. E nós vamos notar que o campo magnético produzido por esse ímã em barra é consequência da soma do momento magnético de cada um desses domínios. Né? Então a pergunta que a gente faz é, bom, e o que acontece se eu olhar mais de perto, se eu tentar identificar numa escala ainda menor o que compõe esses domínios magnéticos? E o que nós chegamos à conclusão é que esses domínios magnéticos, o que dá origem a essa magnetização do domínio são os elétrons que compõem esse domínio. Tá? De fato, os elétrons eles possuem um momento magnético intrínseco, que é chamado de spin. Né? E não existe, mesmo na escala subatômica, um elemento que possua um momento magnético em forma de monopolo. Né? Mesmo os elétrons, que são basicamente os blocos fundamentais do magnetismo, né, se comportam como dipolos magnéticos. Tá?
Então a ilustração mostra aqui, né, que você, quando olha mais de perto esses domínios magnéticos, o que você tem são pequenos momentos magnéticos, né, que, quando somados, vão dar origem, a contribuição desses vários momentos magnéticos vai dar origem ao grande momento magnético que é produzido aí por esse ímã em barra. Tá? E o que acontece é que, em geral, quando você tem um material que produz uma magnetização forte, você consegue perceber que os momentos magnéticos desse material tendem a estar alinhados numa mesma direção, né, como ilustrado aqui, ou em direções quase que idênticas, como é o caso dos domínios magnéticos. Né. E aí, bom, como a gente explica, né, por que esses materiais, por que eles possuem momentos magnéticos alinhados numa mesma direção e por que eles produzem essa magnetização espontânea? Né? Por que nós temos ímãs? Sabendo que todo material vai possuir elétrons, né? Mas por que só alguns materiais apresentam a magnetização? Né? E para descrever esses fenômenos magnéticos, a gente precisa considerar que existe uma interação entre os momentos magnéticos. Para dar origem a ímãs, né, materiais que se comportam como ímãs, nós precisamos considerar uma interação que é chamada de interação ferromagnética. Tá? Então, alguns materiais vão ter uma interação entre os seus elétrons de natureza ferromagnética, o que vai fazer, como a figura da esquerda mostra, com que esses materiais apresentem uma magnetização espontânea, especialmente em temperaturas baixas. Então, o ferromagnetismo é explicado por interações em que os momentos magnéticos estão todos alinhados na mesma direção e sentido. Mas existem outros tipos de interações, né? E isso é que torna o magnetismo interessante, porque em alguns materiais você tem interação ferromagnética e você acaba tendo ímãs, né? Como é o caso, por exemplo, do ferro. Mas existem outros materiais em que a interação entre os elétrons não vai fazer com que os momentos magnéticos se alinhem em mesmo sentido e mesma direção. De fato, o que nós vamos ter é um anti-alinhamento entre elétrons mais próximos, anti-alinhamento dos momentos magnéticos. Isso é representado aqui à direita, né, por um padrão em que você tem os momentos magnéticos anti-alinhados, e esse tipo de fenômeno acontece em geral quando os elétrons mais próximos têm uma interação chamada de antiferromagnética entre si. Então, quando há uma interação antiferromagnética, os elétrons envolvidos nessa interação tendem a apresentar momentos magnéticos anti-alinhados. Né? E o interessante é que essas interações antiferromagnéticas, em alguns materiais, elas podem levar ao que nós chamamos de frustração. Tá? A presença de interações antiferromagnéticas é uma das formas mais simples de se descrever esse fenômeno, que é a frustração em magnetismo, né, em materiais magnéticos. Vou discutir aqui, ainda brevemente com vocês, como tentar entender e como explicar, né, esse conceito de frustração. Então, para isso, eu vou propor aqui um exercício. Né? Vamos supor que a gente tenha aí diversos quadrados, tá? E o nosso objetivo é colorir esses quadrados, né, com a cor preta ou branca, de maneira a que nós tenhamos sempre o primeiro vizinho, né, o quadrado ao lado ou abaixo, com uma cor diferente. Tá? Então, se a gente for colorir esses quadrados aqui, garantindo que o quadrado ao lado ou o de baixo, ele sempre vai ter uma cor diferente, nós conseguimos fazer isso. Né? Nessa figura aqui, o que a gente vai obter é um padrão parecido aí com um tabuleiro de xadrez, né? Ou um tabuleiro de damas.
Tá? Então eu consigo colorir sem problema. Nós conseguimos colorir sem problema algum. Agora, a gente pode considerar que cada quadradinho desses contém um elétron que vai possuir um momento magnético intrínseco. Né? E assim, eu vou colocar aí uma representação por esse círculo aí de um elétron, né? De um sítio em que tem um elétron com e portanto um momento magnético. Né? E assim, se eu agora conectar, se eu traçar uma linha entre os círculos mais próximos, nós vamos ter uma estrutura de rede quadrada. Né? E se vocês observarem, os momentos magnéticos, eles têm seus primeiros vizinhos, né? Se você pegar qualquer momento magnético, como por exemplo, se você pegar qualquer um dos momentos magnéticos, você vai ver que os outros elétrons que estão conectados a esse momento magnético estão com o momento magnético apontando na direção oposta. Tá? Então você vai conseguir ver um padrão que são diagonais em que o momento magnético aponta numa direção e outras diagonais em que o momento magnético aponta em outra direção. Tá? Esse tipo de padrão de ordenamento magnético é chamado de antiferromagnetismo. Né? Muitas vezes na literatura, de forma mais específica, esse tipo de ordenamento é chamado de antiferromagnetismo de Néel. Como vocês podem ver, a gente tem aí um padrão de comportamento dos momentos magnéticos, e isso dá origem ao que é chamado de ordem magnética, né, ou fase magnética, chamada de antiferromagnetismo, tá, ou fase antiferromagnética. Então, quando vocês ouvirem falar de antiferromagnetismo, em geral, a fase antiferromagnética é microscopicamente, né, basicamente estruturada dessa maneira, em que os primeiros vizinhos têm um momento magnético anti-alinhado e você consegue perceber aí um padrão com diagonais de spins alinhados na mesma direção e anti-alinhados entre si. Agora, vamos para um problema um pouco mais complicado. Ao invés de pegar aquela estrutura com quadrados, vamos pegar uma estrutura com hexágonos. E a proposta é colorir esses hexágonos seguindo a mesma lógica que nós fizemos com os quadrados. Então agora a regra é a mesma. Nós temos de colorir eles com uma cor preta ou branca e nós precisamos respeitar que todos os hexágonos vizinhos tenham uma cor diferente. Né? Então se um hexágono do lado é preto, o hexágono ao lado tem de ser branco. Tá? Quando nós fazemos isso, a gente pode preencher a primeira fileira. Né? A primeira fileira, a fileira de cima, né, ela é fácil de ser preenchida. Você consegue alternar as cores das plaquetas hexagonais. Né? Mas quando nós vamos para a segunda fileira, já não conseguimos mais fazer esse preenchimento. Né? Porque cada plaqueta hexagonal vai ter duas plaquetas vizinhas com cores distintas. Tá? Preta e branca. Então, duas cores já não são suficientes aqui para fazer esse tipo de preenchimento. Então, o meu critério, que era, vamos preencher com cores alternadas todas as plaquetas, ele não pode ser mais atendido. Esse critério ele não pode ser satisfeito. Portanto, o que nós temos aqui é uma frustração. Né? Nós não conseguimos satisfazer o critério para todas as plaquetas. Né? Se eu pintar essa plaqueta aqui da esquerda com ponto de interrogação com a cor preta, eu satisfaço o critério de vizinhança com a plaqueta branca, mas não com a outra plaqueta preta. Então você tem um problema que você não consegue satisfazer o critério para todas as plaquetas. Então isso aqui é uma brincadeira de colorir. Né? Agora, esse tipo de problema a gente pode transformar ele em algo mais parecido com um problema físico, propondo, vamos considerar que tem um elétron no centro de cada uma dessas plaquetas hexagonais. Vamos colocar um elétron no centro de cada plaqueta.
Então nós vamos ter esse padrão aqui. Tá? Cada círculo representa um elétron, né, que vai ter um momento magnético. E agora nós vamos conectar cada elétron com os seus vizinhos mais próximos. Tá? Então, ao fazer isso, nós temos essas linhas conectando, e isso dá origem, né, fazendo esse processo que eu descrevi, nós damos temos aí uma forma de construir essa rede que é chamada de rede triangular. Tá? Agora, o que vai acontecer se nessa rede triangular, que é encontrada na natureza, existem materiais em que os elétrons eles estão posicionados de tal maneira que eles formam uma rede triangular parecida com essa. Então você vai ter um problema aqui, porque se a interação entre esses elétrons for de natureza antiferromagnética, você não consegue satisfazer todas as interações. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar essa plaqueta triangular aqui. Nós temos 3 sítios apenas. A interação de cima eu consigo satisfazer. Né? Eu vou colocar 2 sítios, um para cima, 2 momentos magnéticos, né? Um apontando para cima e outro apontando para baixo. E eu tenho uma satisfação da interação antiferromagnética entre esses momentos aqui, entre esses spins. Porém, o terceiro sítio, onde eu tenho um momento magnético, eu não consigo determinar se esse momento magnético vai apontar para cima ou ele vai apontar para baixo. Tá? Eu sei que a interação entre esses 3 elétrons é uma interação que leva a eles estarem sempre antialinhados. Tá? Mas se esse terceiro sítio aqui ele apontar para cima, eu satisfaço a interação com o spin da direita, né? Mas não satisfaço a interação antiferromagnética com o spin da esquerda. Se o spin de baixo, né, esse sítio aqui, tiver um momento magnético apontando para baixo, eu satisfaço a interação com o spin da esquerda, que está em cima, e não com o da direita. Então aqui é um problema, uma forma simples de ver o tipo de problema que a frustração introduz. Né? E aí você tem uma questão que é, bom, o que vai acontecer com um material que tem esse tipo de interação frustrada? Né? E de fato, o que as pesquisas têm mostrado é que materiais que apresentam frustração, em particular esse tipo de frustração aqui que acontece nessa rede triangular, é chamada de frustração geométrica, porque ela é uma frustração que ocorre devido à geometria da rede, nesse caso a geometria triangular. Então essa frustração geométrica, né, ela vai levar a uma série de fenômenos interessantes, tá? Com aplicações potenciais muito relevantes para problemas atuais. Tá? Então, por exemplo, materiais magnéticos têm potencial de aplicação, materiais geometricamente frustrados, né, magnéticos, têm potencial de aplicação, por exemplo, na implementação de computação quântica, que é um novo paradigma científico. Né? Você tem, há grandes esforços para se viabilizar a computação quântica em larga escala. E materiais magnéticos podem aí dar uma contribuição nesse campo de pesquisa. Aqui, claro, citando apenas um exemplo de aplicação do que vai ocorrer. De fato, nessa rede triangular em particular, o que você tem como consequência da frustração é que você vai ter 1/3 dos momentos magnéticos na rede apontando para cima, 1/3 apontando para baixo, e o terço restante dos momentos magnéticos eles vão permanecer desordenados. Tá? Então, eles vão ficar trocando de estado o tempo todo, e como consequência você não vai ter um momento magnético diferente de 0 no sítio em questão. Tá? Então você vai ter, se chama ordem parcialmente desordenada, tá? O que acontece na rede triangular quando você tem momentos magnéticos desse tipo aqui. Um aspecto interessante dos materiais magnéticos, especialmente os que são geometricamente frustrados ou que possuem outras formas de frustração,
são que esses materiais eles podem exibir transições de fase. Tá? E essas transições de fase são fenômenos muito interessantes. Né? Um exemplo cotidiano, trivial de transição de fase é o que acontece com a água. Né? Então a gente sabe, você pega um cubo de gelo, coloca ele sobre a mesa e ele vai ir para o estado líquido. Né? Então você teve uma mudança na fase em que esse material se encontrava, nesse caso a água. Né? Se você aquecer essa água do estado líquido, ela vai se transformar em vapor. Então, transições desse tipo, elas também, né, transições análogas a essa, elas vão acontecer em materiais magnéticos. Claro que aqui os fenômenos eles vão envolver os momentos magnéticos que compõem esses materiais. Então, um exemplo simples de transição de fase é o que acontece em materiais ferromagnéticos. Tá? Essa aqui é uma curva, que é a curva de magnetização desses materiais como função da temperatura. Tá? E o que nós temos, o que se observa nos materiais ferromagnéticos é que quando você aquece o material, ele é um ímã. Quando você aquece ele vai perdendo essa característica de ímã e isso pode ser retratado experimentalmente por uma quantidade que é a magnetização. Tá? Então a magnetização é algo que você pode medir experimentalmente e ao obter essa curva de magnetização você consegue identificar mais ou menos, né, aproximadamente, qual é a temperatura em que esse material vai perder a sua magnetização. Então ele vai deixar de se comportar como um ímã. A temperatura em que isso acontece recebe um nome especial, que é a temperatura de Curie, que é um pesquisador que deu grandes contribuições para o campo do magnetismo. Esse exemplo aqui é um exemplo de curva de magnetização como função da temperatura para transições que são chamadas de transições contínuas. Né? Uma forma de identificar que essa transição é contínua é porque a magnetização ela varia continuamente com a temperatura. Né? Então você vai aumentando a temperatura, a magnetização vai diminuindo, mas sempre de maneira contínua até o ponto que é chamado de ponto crítico, em que ou temperatura crítica nesse caso, né, em que você tem uma transição da fase chamada ferromagnética para a fase de alta temperatura, né, que é a fase paramagnética. Alguns materiais podem exibir transições que são descontínuas. Tá? Nesse caso, para citar o exemplo de material ferromagnético, a magnetização não vai continuamente a zero. Ela exibe um salto no ponto de transição. Tá? Então, transições descontínuas, basicamente o que você vai ter é um salto descontínuo, nesse caso aqui, da magnetização. Tá? Um critério mais geral é dizer que existe um salto descontínuo numa quantidade que é o parâmetro de ordem. Então, diferentes formas de ordenamento têm o seu parâmetro de ordem associado. No caso de ferromagnetismo, nós temos a magnetização. Então, quando o parâmetro de ordem é descontínuo, você tem uma transição descontínua. Quando o parâmetro de ordem varia continuamente até zero, você tem uma transição contínua. Recentemente, há grande interesse em estudar transições de fase, especialmente em temperaturas muito baixas. Esse interesse se deve ao fato de que hoje nós sabemos que a matéria ela apresenta propriedades muito interessantes próximo de transições que ocorrem em temperatura muito baixa. Tá? Em particular, a matéria em temperatura zero Kelvin nesse caso, ela pode exibir transições de fase quântica. Tá? A gente não consegue fazer medidas em temperatura zero, mas próximo de transições de fase quântica, temperaturas acima de uma transição de fase quântica, você tem assinaturas
dessa transição de fase quântica. Tá? E essas assinaturas elas são muito interessantes. Né? Um exemplo de assinatura de transição de fase quântica, especialmente se a transição de fase é uma transição contínua, por exemplo, acúmulo de entropia. Né? Você pode medir um acúmulo de entropia que ocorre em temperaturas acima da transição de fase quântica. Né? E há diversos fenômenos interessantes, tanto que transições de fase quântica são um objeto de intenso estudo pela sua riqueza fenomenológica. Uma série de fenômenos interessantes acontecem nas proximidades de transições de fase quântica. E, em particular, há grande interesse em transições de fase quântica contínuas. Né? Ou seja, os materiais que se tem interesse de estudar são materiais que exibem transições de fase quântica contínuas. Então, basicamente, isso vai acontecer quando, em temperatura zero, você tem uma transição contínua. O interessante é que você pode identificar se a transição de fase é contínua ou não em temperaturas acima da transição de fase, já que a transição de fase quântica acontece só em temperatura zero. Então essa figura aqui ela mostra o que seria um diagrama de fases, tá, genérico, em que você pode identificar que vai acontecer uma transição de fase quântica. Tá? Então, em um eixo você tem a temperatura e no outro eixo você tem um parâmetro que não envolve temperatura. Um exemplo poderia ser pressão. Tá? Então, você pode submeter um certo material a uma dada pressão e ele vai exibir assinaturas de uma transição de fase quântica. Quando essa transição é contínua, você utiliza o termo criticalidade quântica. Tá? E o foco de inúmeras pesquisas está hoje em entender as características desse fenômeno que é a criticalidade quântica. Então, nesse pequeno diagrama aqui ilustrativo, né, e bastante geral, o que você tem é que para temperaturas baixas e quando esse parâmetro R tem uma intensidade pequena, você tem uma ordem de longo alcance. Para exemplificar, nós podemos estar falando aqui de ferromagnetismo, por exemplo. Quando você aumenta a temperatura, você passa para uma fase desordenada. Tá? Quando você varia o parâmetro não térmico, como a pressão, você também pode destruir a ordem de longo alcance e ir para uma fase desordenada. Só que essa fase desordenada, se ela ocorre em temperaturas baixas, ela apresenta características desordenadas de natureza quântica, que também são objetos de estudo. Aqui nós temos um exemplo de diagrama de fases experimental, tá, para o titanato de bário, que é um material que exibe transições de fase de um estado ordenado, tá, que é chamado de ferro elétrico, né, ele exibe ferroeletricidade para pressões e temperaturas baixas. Né, em altas temperaturas ou altas pressões, você tem um estado paraelétrico. Né. O interessante desse material é que, embora as transições que ocorrem em altas temperaturas são transições descontínuas, em temperatura baixa nós temos indícios de transições contínuas. Ou seja, nós temos indícios de que em baixíssimas temperaturas as transições induzidas pelo aumento de pressão são transições que vão levar à criticalidade quântica. Então, esse tipo de fenômeno em materiais ferroelétricos, isso ocorre em outros materiais ferroelétricos, tá? É um fenômeno interessante porque você tem transições descontínuas quando a transição é dirigida por temperatura e transições contínuas e, portanto, criticalidade quântica quando as transições são
dirigidas ou induzidas por flutuações de natureza quântica ou flutuações de natureza não térmica. E esse é um tipo de fenômeno que ainda não tem uma explicação consistente, né? Há diversos materiais em que isso acontece e fenômenos análogos acontecem, mas ainda não se entende completamente qual o mecanismo geral por trás desse tipo de fenômeno. Até há um artigo recente que sugere o nome desse fenômeno como sendo Quantum Annealing Criticality, ou criticalidade quântica, ou criticalidade induzida quanticamente. Né? Então, por quê? Porque você tem uma mudança na natureza das transições de fase induzida por flutuações quânticas. Né? Em particular, o que a gente tem é que flutuações quânticas induzem a criticalidade nesse tipo de material. Por que isso é relevante? Bom, a gente pode pensar que esse número interessante, esse número grande de fenômenos interessantes que acontecem em certos materiais, né, que é a criticalidade quântica, tem um mapa para a gente entender esse tipo de fenômeno. Né? Quando a gente olha para os diagramas de fase experimentalmente, você quer saber que tipo de material vai te permitir obter ou não criticalidade quântica. Né? E um dos indícios que se acreditava, né, de que um material poderia exibir criticalidade quântica é a presença de transições contínuas em altas temperaturas ou temperaturas intermediárias. Né? Esse é um possível indício. Né? Um material em temperaturas intermediárias ou altas exibe transições contínuas, então em temperatura baixa ele também vai exibir essas transições contínuas e nós vamos ter criticalidade quântica. Da mesma forma, se o material exibe transições descontínuas, eu espero que ele não vai exibir transições contínuas em baixa temperatura. Eu espero que as transições vão manter o mesmo tipo, vão manter a mesma natureza, né, que ocorre em temperatura alta ou temperatura baixa. O que ocorre é que, como eu mostrei para vocês, esse exemplo de material ferroelétrico, ele não segue essa regra, ele tem uma mudança na natureza das transições. Então, quais são os mecanismos que podem levar a um tipo de mudança na natureza da transição? Isso é relevante porque isso nos ajuda a entender esse mapa do tesouro que é a criticalidade quântica, né? Tentar entender como você consegue chegar à criticalidade quântica e quais caminhos te permitem chegar a esse fenômeno. E, bom, a questão que se coloca aqui, né, será que essas transições de fase quânticas contínuas em temperatura baixa podem acontecer quando nós temos transições clássicas descontínuas? Né, que o termo clássico se refere a transições dirigidas por temperatura, né, não por flutuações quânticas. Então essa é uma pergunta. E nós fizemos um estudo, e temos, na verdade, feitos diferentes estudos que nós estamos dando sequência e estamos publicando alguns deles, né? Tentando responder se a frustração em materiais magnéticos é um possível mecanismo para a criticalidade induzida por flutuações quânticas. Né? Será que a gente consegue explicar de maneira geral o que acontece nesses materiais ferroelétricos a partir de um mecanismo mais geral observado em materiais magnéticos, que é a frustração? Então essa é uma pergunta que nós temos dedicado pesquisas há alguns anos. E, de fato, um dos trabalhos que nós publicamos recentemente é um trabalho em que nós estudamos um modelo quântico, chamado de modelo de Ising quântico, que possui frustração. Tá? E, em particular, a gente consegue, nesse modelo, controlar a intensidade da frustração através de um parâmetro. E o que nós encontramos é que para um certo grau de frustração,
o material, o sistema, nesse caso um modelo, né, ele não é um material, mas ele é um modelo matemático que tenta captar características de certos materiais, né, e o que nós encontramos é que esse modelo, ele de fato exibe uma mudança na natureza da transição de fase induzida por flutuações quânticas. Tá? Uma mudança que é análoga ao que acontece nos materiais ferroelétricos. Tá? Então, de fato, o que nós obtivemos foi que flutuações quânticas nesse modelo, para um certo grau de frustração, vão levar à mudança na natureza da transição de fase e conduzir a chamada criticalidade quântica induzida, né, aí por flutuações de natureza quântica. Então, esse é um exemplo de resultado recente que nós obtivemos e esse resultado, de fato, foi confirmado por uma abordagem diferente, mas para esse mesmo modelo. Foi confirmado por um artigo recente baseado em uma abordagem em expansões, utilizando expansões em série, mostrando que o principal resultado do nosso trabalho, que é essa mudança na natureza da transição de fase, ocorre de fato nesse modelo. Né? Então, nós temos conduzido outros estudos buscando verificar se esse mecanismo de frustração pode induzir a mudança na natureza da transição de fase em outros modelos. Né? Então estamos estudando outros modelos em que existe frustração e buscando verificar se esse mecanismo ele de fato é um mecanismo mais geral capaz de nos auxiliar na compreensão da natureza, né? Especialmente desses materiais ferroelétricos em que esse tipo de mudança na natureza da transição é observado. Eu agradeço pela atenção de vocês e aproveito também para agradecer as agências de fomento que têm apoiado a nossa pesquisa, especialmente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a FAPERGS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, que tem aí financiado os nossos estudos, especialmente esse projeto de pesquisa de criticalidade induzida por flutuações quânticas, que tem apoio da FAPERGS. E é isso, agradeço a atenção de vocês.